Eu preciso de Jesus. E você? Eu preciso, né? Queria que você, ainda em pé por alguns segundos, pudesse ler junto comigo esse versículo, né? Filipenses 4:4, tá? E a gente vai recitá-lo. É um texto tão conhecido, até coloquei lá no telão uma versão mais antiga. Por quê? Normalmente eu uso uma outra versão, mas essa é aquela que eu decorei, né? Eu falei assim, acho que vai ficar mais fácil para a gente recitar juntos, né? Coloca lá no telão para a gente, olha lá. Vamos ler juntos? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Vamos dizer mais uma vez? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Pai querido, nós vamos meditar na Tua palavra agora. A Tua palavra é viva e eficaz. A Tua palavra diz que ela é como uma faca de dois gumes que divide o que é indivisível, a alma do Espírito. E eu te peço que nessa hora a Tua palavra seja aplicada ao nosso coração e que o Teu Espírito Santo se mova aqui entre nós de uma maneira tão tremenda, que a gente possa ter a convicção, possa ter o sentimento, a percepção de que o Senhor tocou a nossa alma e a nossa vida. Fica conosco, fala conosco, porque o Senhor é a razão da gente estar aqui. Nós viemos aqui por causa do Senhor. Tu és a nossa alegria, a nossa esperança, a nossa força. Por isso nós te prestamos louvor. Amém e amém. Você pode sentar-se, querido. Como eu disse para você, eu estava meditando essa semana nesse texto e me veio à mente, não é? Essa expressão alegrai-vos. Estava lendo lá, alegrai-vos sempre no Senhor, e chamou a minha atenção essa palavra sempre. Alegrar-se no Senhor é alguma coisa que a gente consegue entender. Há momentos que é muito fácil alegrar-se no Senhor, mas e o sempre, né? Então essa aqui foi uma coisa que ficou na minha alma. E depois a ideia do que significa alegrar-se no Senhor. Como é que a gente se alegra no Senhor? E aí eu decidi começar a pesquisar a Bíblia para poder entender essa expressão. E a gente começou a estudar a respeito desta ordem, né? Porque aqui é um mandamento, alegrai-vos sempre no Senhor, e pensando, por quê, como, de que jeito eu posso me alegrar sempre no Senhor? E hoje pela manhã a gente falou um pouquinho sobre uma alegria de sempre, que é a alegria da salvação. E a gente então pôde compreender que a gente pode se alegrar sempre, porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Que a gente pode se alegrar sempre, porque esta certeza traz uma esperança, e esperança que nos permite enfrentar as tribulações com perseverança e paciência. Depois estudamos que há uma coisa que impede, que faz com que essa alegria da salvação esteja obscurecida na nossa alma. E ali nós estudamos um pouquinho o Salmo 51, quando Davi confessa o seu pecado, e ele diz que ele perdeu a alegria da salvação, e que ele precisava ser renovado. E a gente então entendeu que quando a nossa mente fica cauterizada, e a gente acha desculpas para o nosso pecado, e a gente tenta fugir daquilo que é o propósito de Deus, a alegria da salvação vai embora, porque a gente resiste ao Espírito Santo dentro de nós. Mas quando a gente se arrepende, volta para o Senhor, essa alegria vem. E essa alegria é algo que não dá para explicar. E lá em 1 Pedro a gente aprendeu que Pedro dizia, né, que não há palavras para essa alegria. A gente não consegue explicar que negócio é isso, como é que funciona, de que jeito funciona. E terminamos lembrando que é um símbolo dessa alegria que a gente vai encontrar lá em Atos 8, que é o dia do nosso batismo, quando a alegria da salvação de alguma maneira mexe conosco, ainda que o batismo seja só um símbolo, não é? Não tenha poder na água,
mas a gente sabe que aquele é um momento tão singelo, tão importante, tão único, que a alegria da salvação toma conta do nosso coração. Mas nessa noite eu queria olhar para outros trechos da palavra de Deus que nos ajudam a entender como eu posso me alegrar sempre no Senhor. E queria olhar primeiro para o texto de João, Evangelho de João, capítulo 15, verso 11. João, capítulo 15, verso 11. E a palavra do Senhor vai dizer para a gente lá em João 15, 11, o seguinte: tenho-lhes dito estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Jesus estava conversando com os seus discípulos e anunciando coisas a respeito do poder do Espírito, da consolação, mas ele estava deixando a sua palavra. E uma das coisas que podem trazer sempre alegria ao nosso coração é a palavra de Deus. Quando nós permitimos que a palavra do Senhor encha o nosso coração, a alegria do Senhor enche a nossa alma. Por quê? Porque a palavra de Deus revela quem é o Senhor para nós. Quando você está estudando a palavra de Deus, o Senhor se revela quem Ele é, como Ele pensa, o que Ele faz. É interessante que a Bíblia vai dizer que os céus revelam a glória de Deus, que há alguma coisa que eu posso conhecer sobre Deus olhando para a natureza, que há alguma coisa que eu posso conhecer sobre Deus olhando para a vida. Eu me lembro do testemunho de um médico que se converteu, e aí então, na sua profissão de fé, ele falou, não é, que como médico, ao olhar para o corpo humano, olhar para aquilo tudo que existe, os sincronismos, os sistemas, era impossível não crer na existência de um Criador, que ele não conseguia ver a natureza humana, tudo que existe, todas as coisas que estão ali interligadas, sem perceber que haja uma inteligência suprema, e que esse temor sempre esteve no seu coração, mas houve um dia em que esse temor se transformou numa experiência com Deus. É interessante porque há coisas que a gente pode perceber de Deus, até na natureza, mas há coisas que Deus revela para nós, que nós nunca poderíamos entender se Ele não falasse quem Ele é, do jeito que Ele faz, do jeito que Ele pensa. E quando a gente começa a descobrir quem é o Senhor, a alegria de Deus vem no nosso coração, por saber que esse que é o Todo-Poderoso, como diz o salmista, se inclina para nós, e Ele tem um coração amoroso para conosco. Mas não é apenas essa revelação de Deus que a palavra traz, que nos dá alegria, mas é que a palavra de Deus é fonte de sabedoria. É interessante porque quando eu tive a minha experiência com Jesus, eu entendi realmente, não é, a grandeza de Deus, a salvação. E isso aconteceu através de uma descoberta que Deus podia falar com a gente, e que Ele usava a Bíblia para falar com a gente. Eu tinha 12 anos, eu fiz um acordo com Deus. Todo dia, Deus, eu tenho um encontro marcado contigo. E eu marquei 5 horas da tarde o meu encontro com Deus, que era a hora que a mamãe estava fazendo a comida, os meus irmãos estavam naquele tempo, 5 horas da tarde tinha desenho na televisão, eles estavam assistindo televisão, e eu podia subir no meu quarto para falar com Deus. E o grande objetivo era ouvir o que Deus tinha para falar. E eu descobri coisas tremendas. Eu tinha lá o meu encontro com Deus, com a palavra de Deus, e às vezes tinha coisas que eu lia na palavra
que eu não entendia muito bem, e que estava lá aquele texto ficando na minha mente, mas no dia seguinte, aquilo que eu tinha aprendido no dia anterior, se tornava sabedoria para tomar decisões, para resolver questões, e aí vinha uma grande alegria na minha alma, porque antecipadamente a palavra tinha me guiado. Bom, você já viu que eu fiquei dependente nesse negócio, né? Tolo seria eu. Se Deus sabe tudo e Ele pode nos ensinar com antecedência, eu vou bater na porta do Senhor, vou falar com Ele e vou deixar a palavra de Deus falar comigo. E é tão tremendo, porque quando a gente começa a entender que a palavra de Deus é revelação de Deus, mas é sabedoria de Deus, é orientação para a nossa vida, a gente vai construindo a nossa vida ao redor da palavra de Deus, dos valores, dos ensinos e das orientações. Eu gosto de vez em quando de pegar o meu caderninho de oração. Eu não sei se você tem essa prática de ter um caderninho de oração. E nesse caderninho de oração, eu coloco os meus pedidos, eu coloco meus motivos de gratidão, mas eu coloco as respostas. Respostas de Deus para mim que ainda não aconteceram. O que Deus falou comigo sobre isso que eu estou orando? E respostas que são gratidão porque Ele já fez. Então normalmente eu estou orando e é interessante que Deus usa a palavra para me dar respostas. Quando eu estou lá com as minhas situações da alma, Deus fala, e é tão interessante que Ele fala abençoando, Ele fala repreendendo. É interessante porque às vezes a gente está lá, né, naquela nossa posição, e lembra que italiano é chato, italiano é teimoso, né? E aí o Espírito Santo vai falar para a gente assim: olha, não ponha vinho novo em odres velhos, né, porque vai se perder o vinho e o odre. E eu estou lendo a palavra e Deus diz assim: está vendo? Você é o odre velho. Não tem flexibilidade, está muito duro, não é? E eu digo: oh, Senhor, tenha misericórdia. O Senhor podia falar outra coisa, né? Mas dizer que eu sou o odre velho já está ruim, né? E tal. E é tão gostoso, porque naquela hora vem iluminação de Deus. Tem momentos que a gente está orando e a palavra de Deus fala conosco, toca o nosso coração, dá discernimento, faz promessas. A gente diz assim: Senhor, eu me lembro de uma vez que eu tinha anotado várias promessas de Deus e as coisas não estavam acontecendo, e eu disse assim: Deus, será que eu entendi errado? Não sei se já aconteceu isso com você, né? Será que eu entendi errado? Será que eu estou ficando maluco aqui? Mas eu creio que o Senhor falou isso. Será que eu entendi errado? E aí quando eu estou lendo a palavra de Deus, sabe o que está escrito? O que prometi farei. E eu falei: ô Senhor, porque Ele não é Deus para mentir. E de repente você lê isso na palavra, e o Espírito Santo diz: está vendo? Está entendendo? E aí vem uma grande alegria no nosso coração. Por isso Jesus está dizendo para a gente: eu estou falando essas coisas que são palavra de Deus para você, para que vocês tenham alegria, e a alegria de vocês seja completa. Então eu queria dar algumas dicas para você. A primeira: encha o seu coração com a palavra de Deus. Começa a ler a palavra de Deus. Leia sequencialmente a palavra de Deus. Leia de vez em quando aleatoriamente, mas não só aleatoriamente a palavra de Deus. Deixe a palavra de Deus fazer parte do seu coração e da sua alma. Quando você estiver orando, pede para Deus falar com você através da palavra. E sabe, você vai ficar tremendamente enriquecido com a palavra do Senhor na sua alma. Se tiver oportunidade, anota as promessas de Deus, anote as orientações do Senhor. Sabe por quê? Porque a gente esquece. E às vezes Deus me faz olhar lá aquele caderninho lá do passado,
para dizer: você lembra que eu falei isso para você? Nossa, tanto tempo atrás o Senhor já tinha dito essas coisas. E aí vem uma alegria no coração de saber que a palavra de Deus dá alegria completa à nossa alma. Estude a palavra de Deus. Eu quero dizer para você que a igreja oferece uma série de recursos para você estudar. Tem alguns cursos aqui que eu queria desafiar você. Por exemplo, panorama bíblico. A gente aprender junto com alguém, não é? Os contextos históricos, o que está por trás do livro de Gênesis, de Êxodo, e a gente vai lendo a Bíblia com alguém, mostrando esses panoramas todos. Que coisa maravilhosa! Abre a nossa mente. Tem cursos sobre doutrinas da palavra de Deus. O que a Bíblia ensina sobre isso, sobre aquilo? Estude a palavra de Deus, porque a palavra de Deus traz alegria nos conflitos da vida, porque a gente sabe onde está. Eu me lembro de uma situação que estava conversando com um senhor que estava vivendo um momento muito difícil da vida, questões familiares, decisões muito sérias para tomar, e ele estava meio perdido. E eu usei a seguinte ilustração para ele. Eu disse assim: olha, quando a gente está perdido, se a gente for um carro no meio da estrada, a gente só pode encostar no acostamento e tentar se achar. Se tiver uma neblina densa, eu posso tentar, mas se tiver muito densa, eu vou ter que encostar o carro e parar. Mas se eu tiver num trem e tiver uma neblina muito forte, o trem vai continuar exatamente na mesma jornada e vai manter o seu cronograma, simplesmente porque ele tem trilhos sobre ele. E quando a gente tem os valores da palavra de Deus inculcados na nossa mente e no nosso coração, não importa o momento que a gente está vivendo, a neblina que esteja sobre nós, nós temos alegria e segurança, porque nós estamos nos trilhos da vontade de Deus sobre a nossa vida. Então encha o seu coração com a palavra de Deus. E Jesus disse: isso é para a sua alegria, e alegria completa. Alegria completa. Terceira coisa que a gente vai aprender sobre alegria. E aí, Atos capítulo 13, versículo 52, vai dizer para a gente assim: os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Alegrar-se no Senhor é experimentar a alegria de uma vida cheia do Espírito Santo. Quando nós permitimos que a nossa comunhão com o Senhor se desenvolva a ponto dele poder fazer transbordar a nossa alma com o seu Espírito Santo, então algo natural ocorre em nós, a alegria que procede do Espírito de Deus. Há uma diferença muito grande entre ser selado pelo Espírito e ser cheio do Espírito. E às vezes a gente não percebe isso. A Bíblia diz que quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, naquele momento um milagre espiritual vai acontecer com você. O Senhor vem habitar o seu coração e coloca a sua marca de propriedade, o seu selo de proteção, e esse selo, essa marca de propriedade, é o próprio Espírito de Deus que vem habitar dentro da nossa alma. Isso é o selo do Espírito. Se você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você já foi selado com o Espírito Santo. Você já foi, na expressão que a gente entende da palavra, batizado. O Espírito Santo já se derramou sobre você, batizado no Espírito, selado pelo Espírito. Mas é interessante que o mesmo texto que fala do selo do Espírito, ele vai dizer que a obra do Espírito não termina aí.
Lá em Efésios capítulo 1, a partir do verso 13, ele vai falar que você ouve a palavra de Deus, você recebe Jesus, e então você é selado pelo Espírito. Mas ele continua: olha, eu vou orar a Deus, para que o Senhor dê a você espírito de revelação, espírito de conhecimento. Ele começa a falar de coisas tão grandes, que o poder da ressurreição esteja na sua vida. E a Bíblia vai falar de momentos na nossa vida em que somos cheios do Espírito. Qual é o sentido dessa expressão? Você tem o Espírito, ele habita em você, mas há momentos na sua vida que o Espírito transborda. É como se você tivesse água no copo. O copo tem água. Quanto tem de água? Tem um pouquinho, tem mais. Agora tem horas que a gente põe demais água no copo, não é? E o que acontece? Transborda. O ser cheio do Espírito é esse momento na nossa vida em que a graça de Deus, a presença do Senhor envolvem a nossa vida de tal maneira que nós transbordamos no Espírito. E o interessante é que ser cheio do Espírito, ele não é um ato vitalício, ou seja, eu fui cheio uma vez e vou ser cheio para sempre, porque eu consumo energia espiritual. Essa é uma comparação minha, tá? Eu consumo energia espiritual. Eu preciso de mais todo dia. E se você ler o livro de Atos, você vai encontrar que os apóstolos foram batizados no Espírito uma única vez, lá em Atos capítulo 2. Mas eles foram cheios do Espírito várias vezes, e cada vez que eles eram cheios do Espírito, algo extraordinário de Deus acontecia. E foram cheios do Espírito, e aí houve curas, foram cheios do Espírito, e o lugar se moveu, eles foram cheios do Espírito, e essas mesmas pessoas foram cheias do Espírito em momentos diferentes. E a Bíblia está dizendo que há uma alegria tremenda quando a gente se permite ser cheio do Espírito Santo, quando a gente se permite que o Espírito Santo esteja controlando a nossa vida em todos os aspectos e transbordando sobre nós. Por quê? Porque o fruto do Espírito é a alegria. Olha só o que diz Gálatas 5, verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Quando a gente está lá na presença do Senhor, não importa o que esteja acontecendo na nossa vida, e a gente tem um encontro com o Senhor, e a gente abre-se com o Senhor, e a gente está buscando que o Senhor transborde a nossa vida, o Espírito Santo de Deus vem e nos enche, transborda. E quando isso acontece, a alegria do Senhor vem sobre a nossa vida. Mas não vem só alegria, vem a capacidade de perdoar pessoas, porque às vezes a alegria vai embora da nossa vida, porque a gente está carregando peso dentro da nossa alma. E aí, pela força do Espírito, a gente tem bondade. Às vezes a gente está carregando alegria porque está perdendo a alegria, porque a gente está vivendo um tempo de tantas tensões e a gente não consegue ser amável, não é? E nesse mundo é assim, as pessoas te tratam como você trata. Se você é duro, a tendência é a gente ser duro. Se alguém grita com você, você quer gritar mais alto. Isso é o natural do humano. Mas quando o Espírito Santo está lá, agindo na nossa vida, a alegria vem, e a gente pode quebrar o espelho, e a gente desmonta as pessoas, porque a gente começa a ser alguém que é capaz de mudar o cenário, por causa da ação do Espírito.
coisas interiores que estão acontecendo, e essas coisas são frutos, são a manifestação da presença do Espírito envolvendo todas as áreas da vida. É interessante que muitas pessoas dizem que o seu temperamento é assim: ah, não dá, eu sou desse jeito, se quiser, vai ser desse jeito. Eu quero dizer para você que tem jeito para você. E se for preciso, ele quebra esse galho torto e enxerta um novo no lugar. Por quê? Porque o Espírito Santo nos transforma. Agora deixa Jesus encher o teu coração com o Espírito Santo dele. Você vai ver como vai mudar a tua vida, mudar o teu temperamento, o teu jeito de ser. Não é que esse impulso não vai vir, mas vai vir o domínio próprio. E você vai dizer: opa, isso não é bom. Isso que eu estou sentindo não é de Deus. E aí começa a mudar. A palavra de Deus diz que a alegria vem no nosso coração, porque o Espírito de Deus está agindo em nós, e essa alegria é manifestação do seu reino na nossa vida. Naturalmente, a gente não vai agir desse jeito, mas o Espírito de Deus se revela e revela o reino dele, e esse reino tem domínio sobre nós, por isso a gente vive essa alegria. E a Bíblia diz em Romanos 14, verso 17 e 18, o seguinte: mas o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Para ser cheio do Espírito, eu preciso aprender a me render ao domínio, ao reino de Deus. E aí, o reino de Deus se manifesta, porque o Espírito se manifesta em alegria, em paz e em justiça, como expressão da nossa vida e do nosso dia a dia. Essa é a expressão da nossa alma. E esta alegria faz com que nós nos sintamos fortalecidos no poder de Deus. Colossenses 1,11 diz assim: sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Ser cheio do Espírito é viver na dimensão da unção do Senhor. Você pode viver na dimensão da tua capacidade, e a gente vive naturalmente na dimensão da capacidade da gente. Você pode viver na dimensão do teu temperamento, e a gente vive naturalmente na dimensão do nosso temperamento. Você pode viver na dimensão da sua cultura, e a gente vive naturalmente na dimensão da cultura. Mas quando a gente vive na unção do Espírito, o Espírito Santo de Deus que está enchendo a nossa vida, ele vai mudar todas essas coisas e nos conduzir do jeito de Deus. E a gente precisa de unção de Deus para ser pai, porque aquilo que a gente não quer fazer como pai, a gente faz. Eu me lembro de uma vez de uma senhora que foi me procurar, ela veio chorando no meio do dia, e ela disse para mim assim, ela tem 3 filhos, mas isso já faz muitos anos, seus filhos são casados hoje. Ela tem 3 filhos, e ela chegou em casa, da sua casa direto lá no meu gabinete, chorando, e disse assim: pastor, eu estou muito triste comigo mesmo. Falei: por quê? Eu tive uma infância muito dura. Meu pai era uma pessoa muito dura, muito severa. E o meu pai perdia as estribeiras. E quando ele perdia as estribeiras, ele batia violentamente em nós. Deixava marcas no corpo da gente. E eu sempre disse que eu nunca seria como meu pai,
que quando eu tivesse filhos eu seria diferente. Mas hoje, eu perdi as estribeiras. E eu bati nos meus 3 filhos. E quando eu vi o que eu fiz com os meus 3 filhos, eu vi o meu pai em mim. E eu não consegui ficar em casa. E eu saí correndo e vim aqui, parei aqui na igreja. E eu precisava conversar com alguém. É interessante o que Deus vai fazer na vida dessa mulher. Porque Jesus vai transformar a casa dela, vai transformar os seus filhos, o seu marido. Sabe por quê? Porque ela decidiu não mais viver do jeito dela, mas permitir que a unção do Espírito Santo estivesse sobre ela. Sabe o que é? É quando a gente permite que o Espírito Santo molde, coloque limites, fale conosco, nos dê essa segunda milha que a gente não consegue andar sozinho. Viver debaixo da unção é viver no poder do Espírito, é viver buscando ser cheio, para que em todas as áreas da vida, seja o teu temperamento, a tua cultura, a tua história, o teu passado, o teu presente, estejam no controle do Espírito Santo. E sabe, queridos, quando a gente vive isso, é algo tremendo de Deus, porque a alegria do Senhor está dentro de nós. Eu costumo dizer para você, que eu sou italiano, que o sangue de italiano ferve. O meu primeiro teste, que eu fiz sobre temperamento, deu colérico, italiano puro. Depois, por causa da obra da graça de Deus, eu misturei, fiquei colérico e sanguíneo, mas não estava bom ainda. Aí o Senhor foi trabalhando na minha vida, e o último teste que eu fiz, eu não sabia mais o que eu era, porque eu tinha a pontuação quase igual em todos, e eu fiquei pensando, mas o que aconteceu comigo? E aí eu glorifiquei a Deus. O Espírito Santo de Deus está transformando até o meu temperamento. Você está entendendo? Como Deus vai trabalhando dentro da gente. Não quer dizer que a gente não tem impulsos, que a gente não tenha vontade de estrangular alguém assim. Às vezes sobe, e aí o Senhor diz, opa, menos. Tá bom, Senhor, tá bom. Mas a gente vai aprendendo domínio próprio, é graça. E mais do que isso, Ele não trabalha só no temperamento da gente, Ele trabalha na percepção das coisas. E é interessante isso, porque a Bíblia diz que se a gente tem olhos bons, a nossa alma está em paz, está alegre. Mas se a gente tiver olhos maus, a nossa alma está em trevas. Você sabe o que significa isso? É que a gente está olhando, e eu estou fazendo aqui as minhas observações. Esse cara aqui está com uma cara complicada, não sei não. Aquele outro tal. E isso tem tudo a ver com os espelhos da minha alma, que está dentro de mim. Mas quando o Espírito Santo enche a minha vida, eu tenho olhos bons. Sabe por quê? Porque eu não vejo só aquilo que parece tão natural de se ver, eu vejo as possibilidades de Deus, eu vejo o que Deus está fazendo, eu vejo o que Deus quer fazer, eu vejo a segurança que eu tenho no Senhor, que não importa o que venha acontecer, porque aquilo que está lá no Salmo 91 vai acontecer comigo, porque vai cair da direita, vai cair da esquerda, a armadilha não vai funcionar, então para que eu vou ficar preocupado? E aí o ser cheio do Espírito traz profunda alegria, profunda alegria. E aí vem uma pergunta que eu queria deixar com você aqui para a gente terminar. Como é que a gente pode ser cheio do Espírito? Se esse ser cheio do Espírito é algo que não é automático, como é que a gente pode ser cheio do Espírito? Tá bom, pastor, eu quero isso, mas como é que funciona? Quando a gente vai estudar a história dos avivamentos,
é interessante porque os vários avivamentos que aconteceram na terra tiveram origem em igrejas diferentes e em teologias diferentes. E é interessante que os estudiosos dos avivamentos muitas vezes procuraram nesses avivamentos quais eram os links. O que aconteceu para o avivamento se manifestar? E eles olharam na vertente da teologia, eles olharam na vertente do jeito de ser igreja, se o culto era tradicional, se o culto era um pouco mais aberto. E eles descobriram que tinha avivamento em tudo quanto era lugar. E eles disseram assim: qual é o elo comum? E o elo comum que eles descobriram tem tudo a ver com aquilo que a Bíblia ensina sobre ser cheio do Espírito. O grande segredo de todos os avivamentos chama-se busca. Busca. Se você quer ser cheio do Espírito, você tem que buscar o Senhor de toda a sua alma, com todo o seu entendimento, de todo o seu coração. E quando a gente começa a buscar o Senhor, e quando eu falo em buscar o Senhor, eu não estou falando de religiosidade, de um culto ou de uma expressão religiosa. Eu estou falando daquela busca ardente da alma por encontrar o Senhor, por ouvir a sua voz, por desejar que Ele entre no nosso coração, que Ele se manifeste na nossa vida, que Ele se revele, que o poder dEle venha sobre nós. E aí quando a gente vai estudando a Bíblia, a gente vai descobrir isso: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu já vi coisas tão lindas acontecerem, e às vezes a gente pensa que vai acontecer em cima de uma montanha, ou porque um pastor orou pela gente. Não, queridos, elas acontecem quando a gente dobra o joelho e busca o Senhor de toda a alma, e a gente se rende ao Senhor, e a gente busca a face de Deus. É tão interessante que na história dos avivamentos você vai perceber algo em comum. Essa busca se manifestava na oração. Nos jornais de Nova York, durante o grande avivamento que aconteceu no leste do país, no segundo grande avivamento chamado americano, aconteceu algo que os jornalistas não crentes escreveram nos seus jornais: que havia um movimento de oração na cidade de Nova York que eles não conseguiam entender, que os donos de lojas e de comércios fechavam as suas portas na hora do almoço, e eles e todos os seus funcionários se dobravam em joelhos e oravam, e buscavam ao Senhor. Era uma coisa assim como um movimento de fé, e eles escreveram nos jornais: olha, a loja tal fechou a porta, e quando eu perguntei para o dono por quê ele estava fechado, é porque ele está dizendo: agora é tempo de oração e nós vamos orar a Deus. Os jornalistas escreviam que os empresários, os donos de fábrica, paravam as máquinas e chamavam Finney, que era um grande pregador, para falar aos funcionários, e que esse homem começava às vezes lá a visitar aquele lugar e começava a orar, e o Espírito de Deus se derramava, e sem qualquer palavra, simplesmente no silêncio daquela oração que estava sendo feita dentro da alma, começavam pessoas a chorar, se derramar na presença do Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ser cheio do Espírito não é automático. Automático é ser selado pelo Espírito, mas ser cheio é algo que eu tenho que buscar. E nessa busca eu vou encontrar conflitos. Eu vou chegar em áreas que Deus vai dizer assim: esse pedacinho aqui você não me entregou. Você quer que eu transborde? Tem que entregar. E diz: Senhor, isso não, né? Como é que é? Ah, queridos, e o Senhor vai trabalhando a nossa alma para a gente ser cheio do Espírito. E aí a gente vai aprender que as entregas que a gente faz
não as fazemos por obrigação, mas fazemos porque a gente entende que o Senhor é digno de recebê-las. Eu me lembro de uma ocasião, a gente estava numa das campanhas da construção desse templo, e em 2 momentos, eu senti na minha alma o desejo de fazer uma doação significativa. O primeiro momento foi quando a gente, como família, decidiu dar o nosso carro, o único carro que a gente tinha, como uma oferta especial para essa obra. E aí a gente estava nesse conflito, nesse pensamento, era alguma coisa significativa e envolvia toda a família, envolvia toda a situação. E eu comecei a orar: Senhor, é da tua vontade que eu dê esse carro para o Senhor? Se for, Senhor, eu quero dar, mas eu quero saber se é da tua vontade. E Deus não me falava nada. E eu continuei orando: Senhor, e tal. E aí um dia eu estava orando e o Espírito Santo falou muito claro ao meu coração, falou: quem quer dar um presente, não pergunta se o outro quer ganhar, ele dá. Se você quiser, você dá. Se você não quiser, você não dá. E aí eu fui falar com a minha mulher, falei: olha, eu recebi uma resposta de Deus atravessada. Aí eu falei para ela, falei assim: só você não sabia disso. Porque ser cheio do Espírito é quando a gente se rende voluntariamente ao Senhor. E a gente vai depondo os nossos tesouros. Num segundo momento, eu disse: agora eu aprendi a lição, agora eu estou bom. E chegou um outro momento de campanha, assim, nós temos que dar alguma coisa significativa. Eu reuni a família e disse: gente, eu estou orando ao Senhor, eu estou sentindo no meu coração, eu quero dar algo significativo, mas lembra, não é? Isso aqui é da família, eu quero dar o segundo carro. Aí a Kelly me desmontou. Ela disse: pai, o carro é muito pouco. Filha, é o nosso carro. Não, pai. O senhor não tem um apartamento lá em São Paulo que o senhor está guardando para a sua aposentadoria? Eu falei: tenho. Eu acho que o senhor devia dar o apartamento. Mas o meu apartamento da aposentadoria. E eu descobri que eu ainda tinha amarras no meu coração. Ser cheio do Espírito é quando a gente está disposto a render tudo sobre o altar de Deus. A gente busca, o Senhor se derrama, e a gente vai dizendo: Senhor, eu não sou mais meu, eu sou teu. E aí a gente vai depondo as amarras da nossa vida para depender total e exclusivamente de Deus. Teve um outro momento na minha vida que eu achei que estava tudo maravilhoso e Deus pediu a minha universidade. Teve outros momentos da minha vida que Deus foi trabalhando, dizendo assim: olha, você quer ser cheio do Espírito? Então você precisa se esvaziar de si mesmo para poder o Espírito transbordar na sua vida. Queria terminar com uma palavra que eu ouvi há muitos anos atrás, em 1992, ou melhor, 1996. A gente estava num grande congresso internacional, e naquele congresso internacional a gente estava estranhando tanta coisa, e a gente estava reclamando de tanta coisa, e veio um pregador para falar só para os brasileiros, porque os brasileiros eram os que mais reclamavam. E naquela hora, aquele missionário que trabalhava no Brasil há muitos anos, ele deu uma palavra que arrebentou o coração da gente. Ele disse uma coisa muito simples. Ele disse que o vaso que é grande demais demora muito para ser cheio, mas o vaso que é pequenininho, uma gota do orvalho do céu, enche
e transborda. E com isso ele estava dizendo uma coisa muito simples: enquanto você for grande demais aos seus próprios olhos, vai demorar para encher. Porque se é necessário busca, é necessário também entrega, para a gente poder ser cheio do Espírito. Mas eu quero dizer uma coisa para você: quando a nossa alma está cheia do Espírito Santo, não tem alegria maior, porque coisas tremendas de Deus acontecem. Deus derrama os seus dons sobre a gente, manifestações do poder de Deus vêm. Leia lá a Bíblia, você vai ver, toda vez que aqueles homens de Deus eram cheios do Espírito, algo tremendo de Deus acontecia. E sabe, aquilo não é uma coisa do passado, aquilo é uma coisa que acontece com todos que buscam e se entregam, com todos que buscam e se rendem, com todos que aprendem com João Batista: convém que ele cresça e que eu diminua. E quando isso acontece, queridos, há uma alegria que ninguém pode roubar da gente, mesmo que você esteja levando pedradas. E quando eu olho lá para Atos capítulo 7, não é? E eu vejo ali Estevão sendo apedrejado, eu posso perceber que ninguém conseguiu roubar a alegria dele, porque cheio do Espírito ele viu os céus abertos diante dele, e nem as pedras podiam roubar a sua alegria. Querido, hoje eu vim aqui desafiar você a deixar a palavra de Deus encher a sua alma, mas eu queria desafiar você a buscar uma vida cheia do Espírito, e isso não vai vir automaticamente. Você vai ter que buscar, você vai ter que clamar, e enquanto você estiver fazendo isso, você vai ter que se render, para que o vaso grande, importante que é você, diminua, e a glória de Deus transborde sobre você. Nessa noite eu queria terminar essa meditação orando com você, como a gente sempre faz, e orando, fazendo compromissos com Deus. Você quer crescer na palavra? Você quer crescer na unção do Espírito da tua vida? Então começa com uma coisa simples. Começa marcando um encontro com Deus todo dia, porque a unção de ontem não vale para hoje. Eu preciso ser recarregado da graça, entende? É alguma coisa que eu tenho que ser cheio sempre, sempre. Então eu tenho que buscar sempre. Marca um horário com Deus. Talvez no começo você não consiga ter um horário muito longo, porque você não sabe nem a dinâmica de Deus. Então começa com 15 minutos. Mas eu quero dizer para você, para não te iludir, que se você começar a usar os 15 minutos, e Deus começar a falar com você, e a palavra de Deus fluir, vai começar a passar tempo, 1 hora, 2. Recentemente tinha um encontro de jovens aí, o meu filho falando de alguns jovens pastores aqui da cidade, que disseram: olha, nós começamos assim, quantas horas estão orando agora? 2 horas, 3 horas, 3 horas por dia. Não foi de uma vez. Você ficar 3 horas por dia na presença do Senhor e não tiver assunto com Ele, nem Ele com você, vai ser horrível. Mas quando Deus começa a se revelar, quando o poder dEle começa a se derramar, quando a gente começa a ver os milagres de Deus, quando a gente começa a sentir a unção de Deus em determinadas circunstâncias, querido, ninguém segura. Quando a gente entra num lugar e sente as batalhas, e Deus começa a revelar coisas para você, porque Ele faz isso, não dá nem para explicar, não dá para explicar. A gente diz: eu quero mais,
Eu quero mais. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus é inesgotável. Tem mais para você. Tem mais para você. E vou usar uma palavra muito forte. Não se conforme com a sua mediocridade. Pastor? Porque se Deus é infinito e Ele tem muito mais para você, então o que eu tenho é muito pouco. Não se conforme. Deus tem mais. Ele quer usar suas mãos, Ele quer usar sua boca, Ele quer usar a sua vida, Ele quer usar a sua influência, Ele vai usar o seu patrimônio, mas não faz mal. Eu vou ser cheio do Espírito. E isso não é uma obrigação, é um mover de entrega, é um derramar-se na presença do Senhor. Por isso hoje eu queria orar com você. Faz um pacto com Deus. A Bíblia diz assim: não seja tolo de fazer votos e não cumprir. Então eu proponho a você que você faça um voto com tempo determinado, para não ser tolo. Propõe para Deus que nos próximos 30 dias você vai experimentar um tempo especial na presença do Senhor. Começa com 15 minutos. Se você não tem esse costume, se 15 minutos para você é natural, aumenta um pouco o seu tempo. Mas não segue só a rotina da sua religiosidade. Busca ouvir a voz de Deus. Coloca Deus nas coisas centrais da sua alma. Pede para Ele revelar o que está dentro de você e você não vê. Faz prova do Senhor e me diga o que vai acontecer depois desses 30 dias. Você está entendendo? Eu não estou falando para você fazer um ato de religiosidade, mas uma busca de alma. Busca o Senhor e veja o que Ele vai fazer. A alegria do Senhor vai entrar na tua vida, o prazer do Senhor vai mover o teu coração. Você vai perceber que às vezes a gente gasta tanto tempo naquilo que não presta, ou que simplesmente consome o tempo. E de repente a gente vê que tem uma riqueza de Deus que está sendo derramado. Eu não sei não se Deus não vai derramar dons diferentes sobre você. Porque Ele só derrama dons se você quiser usá-los para a glória dEle em ministérios. E aí você vai ter que dedicar mais tempo ainda. Porque agora você está com o dom e Deus vai dizer, vamos usar? Porque se eu enterro o meu dom, Ele tira de mim. Lembra da parábola? Aquele que enterrou o talento, Ele tirou e deu para aquele que tinha mais. Mas se eu estou disponível, o Senhor começa a derramar. O Senhor começa a derramar. E o Senhor começa a derramar. E o Senhor começa a derramar. E o Senhor começa a derramar mais e mais e mais. E sabe o que é legal? É que enche o vaso, que é pequenininho. E você diz, mas a capacidade do vaso é o mesmo, é só isso. Mas ele não para de derramar. E o que acontece com a água que eu vou derramando sobre o vaso que já está cheio? Ela escorre. E sabe o que acontece quando a gente está vivendo uma vida cheia do Espírito? Tudo que está à nossa volta é envolvido pela graça de Deus que está se derramando sobre nós. Tua casa vai cheirar o perfume do Espírito Santo. O teu trabalho vai cheirar o perfume do Espírito Santo. Os teus relacionamentos vão cheirar o perfume do Espírito, porque Deus continua derramando, Deus continua derramando, Deus continua derramando, e quanto mais você espalha, mais Ele derrama. Eu quero viver nessa dinâmica, e você? Então começa. Não tem segredo, não tem lugar santo, não tem pastor milagroso. O que tem é o Senhor da nossa alma, que diz, filho, vem, porque de maneira nenhuma lançarei fora aquele que vem até mim. Busca,
Bate na porta, porque ela vai ser aberta. Pede, porque você recebe. Essas palavras só têm sentido e expressão quando a gente está vivendo uma vida cheia do Espírito. Agora eu queria orar com você. E nessa noite eu não vou convidar ninguém para vir aqui à frente, não. Porque eu acho que essa palavra é para todos nós. Todos. Deus é inesgotável. Tem mais de Deus para você. E a alegria que Ele quer derramar sobre o teu coração é muito maior do que aquela que você já sente hoje. Então busca, faz pactos com o Senhor. E diz: Senhor, eu vou entrar numa jornada espiritual. Eu vou buscar o Senhor. E veja o que Ele vai fazer na tua vida. E veja como Ele vai derramar graça. E a gente vai voltar dizendo: que coisa tremenda Deus está fazendo. Porque é assim que Ele age. Curva a tua fronte para a gente orar. Pai querido, obrigado. Porque eu posso me alegrar sempre no Senhor. Porque toda vez que nós estamos na presença do Senhor, Tu és a nossa alegria. E alegrar-se sempre no Senhor é um convite do Senhor para nós. É o mesmo convite que Jesus fez: venham a mim, que fontes de água viva fluirão de dentro de vocês. Ah, Senhor, o Senhor começa a derramar, e as fontes da água da Tua graça fluem, passam por nós, mexem com a nossa história, mas não param em nós, porque senão nós seríamos como cisternas rotas que vão perdendo a água. Mas o Senhor nos faz uma fonte que jorra graça, misericórdia, amor, poder, força. E nesta hora eu quero te pedir: Senhor, faz algo novo na vida dos teus filhos, que durante esses dias, enquanto eles estiverem te buscando, o Senhor marque a vida deles com a manifestação da Tua graça. Pai, revela o Teu poder, que eles sejam marcados pelo poder do Senhor, as manifestações do Teu Espírito estejam sobre eles, que a grandeza do Senhor se revele na fraqueza deles, que aqueles que estão com a alma abatida e entristecida possam sentir a alegria jorrar de dentro da alma, e eles não possam nem explicar por quê, porque é o Senhor que está se derramando sobre eles. E quando chegar o momento das entregas, daquelas entregas que são voluntárias, que o Senhor não nos pede como obrigação, mas como rendição absoluta, eu quero te pedir que o Senhor os unja com poder e graça, para que cada entrega dessa seja motivo de grande alegria, e que o Senhor revele o Teu poder, a Tua força, a Tua misericórdia, o Teu amor, e que por onde eles passarem, como vasos pequenos, mas cheios, a marca desse jorrar do Teu Espírito fique ao redor deles. Confirma, Senhor, tudo isso com a Tua palavra, fortalece os valores, dá nova visão, e faz desse Teu povo uma bênção na terra. Senhor, toda vez que a Tua palavra fala que os Teus servos foram cheios do Espírito, milagres do Senhor aconteceram. E eu quero te pedir a mesma coisa: enquanto o Senhor estiver enchendo do Teu Espírito cada um desses Teus filhos, que milagres visíveis do Senhor aconteçam, para que eles saibam que não veio deles, é o Senhor que está derramando o Teu Espírito Santo poderosamente. Pai, derrama dons, mas dá coragem de eles assumirem ministérios para usarem esses dons, para que o Teu reino possa avançar e a glória do Senhor encha a terra, assim como as águas enchem o mar.
Escuta, Deus, o nosso clamor. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Fica de pé, não é? A Bíblia diz assim: não se embriaguem com o vinho, mas sejam cheios do Espírito Santo. Não se embriaguem com o vinho, mas sejam cheios do Espírito Santo. Querido, seja cheio do Espírito. Seja cheio do Espírito. Seja cheio do Espírito. Dá a mão para quem está perto de você. Fecha o corredor. A gente vai encerrar esse culto. O que a gente vai cantar? Faz um milagre em mim. Ah, gosto dessa música, não é? Entra na minha casa, entra na minha vida, faz um milagre em mim. Uau! Tem algum motivo muito especial que você esteja buscando? Coloca isso nesses 30 dias de oração sua, pessoal. Tá? A gente clama, a gente bate na porta, a gente busca, e a promessa é que Ele abre. Então busca ao Senhor, busca ao Senhor. Canta conosco essa oração de fé. Adore o Senhor. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, e dá tua paz, faço tudo pra te servir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti. Só você cantando. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. E o que eu sou? Sou pequeno demais, e dá tua paz, vai tudo pra te servir. Entra na minha casa, Senhor. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Amém, amém. Michel, vem aqui orar pra gente.
Vem aqui orar para a gente. Amém. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Deus, pela tua manifestação aqui no nosso meio. Muito obrigado porque a tua palavra é viva e nos confronta, ministra a nossa vida. Eu quero pedir que nesta semana, Pai, o teu povo se levante para orar e buscar a tua face, e que o Senhor possa encher as nossas vidas com o teu Espírito Santo, Pai, e que possamos experimentar essa alegria, esse gozo que vem, Pai, da manifestação da tua presença em nós. Levanta o teu povo, desperta cada um para esse mover, Deus, que o Senhor tem para a nossa igreja, de restauração, de cura, de renovação, isso tudo que é fruto do teu Espírito em nós. Faz assim, Pai, que essa palavra frutifique na nossa vida, Pai. E quero pedir que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do teu Espírito repousem sobre a tua igreja aqui presente e toda a igreja espalhada pela face da terra. Faz assim, Senhor, é no nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém, amém. Deus abençoe sua vida. Vai na graça e paz do Senhor Jesus.